vereadores, e os demais que estão aí nos visitando com esse projeto, que eu não vou falar o nome, porque eu não sei o nome de todos, então, né? Então, que sejam todos bem-vindos, e vou passar a palavra para você, que vai ser tratado o assunto aí, né? Então, fique à vontade. Muito obrigado, presidente. A gente quer agradecer, né, pela abertura que nos deu aqui na casa, para que a gente possa apresentar aqui para Fernandes Pinheiro, né, a nossa PPP da iluminação pública, que é essa parceria público-privada que vem para melhorar a vida dos munícipes da nossa região, dos 7 municípios que fazem parte desse projeto. Então, a gente está aqui com o pessoal da Caixa Econômica Federal, com o André, que é representante da Presidência da República, que veio aqui para mostrar para vocês vereadores, né, para os presentes, como que está o nosso projeto e o que é esse projeto. A importância desse projeto para os municípios envolvidos. Então, eu já vou começar convidando o Júnior para dar as boas-vindas dele, representando a Ancespar. Presidente, boa tarde. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os funcionários dessa Câmara, todos os vereadores, cumprimentando a nossa vereadora Vanderleia, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, a nossa prefeita também, presente a equipe técnica. Presidente, muito obrigado por abrir a casa. Um momento importante para a nossa região é estar aqui, e esse é o penúltimo município sendo visitado. O último vai ser em Bituva, logo mais às 18 horas. E é uma satisfação visitar. Eu ainda não tinha vindo na Câmara de Vereadores aqui de Fernandes Pinheiro, mas para mim é uma satisfação estar aqui. Até porque nós somos todos iguais e filhos talvez da mesma terra. Assim como tem gente que tem parentesco lá em Inácio Martins e quer levar seus filhos para lá. Cadê o nosso... Ele saiu ali. Vai levar. Assim como você tem sobrinhos lá em Inácio Martins, e a gente vê que as necessidades são as mesmas no município. Eu, como prefeito de 3 mandatos, a nossa vereadora, sinto até hoje as dificuldades de não ter feito algo a mais ainda, porque às vezes não deu tempo, porque não tinha dinheiro, porque eu via em outros municípios e não conseguia trazer, porque eu não conseguia. Uma vez eu tive um exemplo, Mauri, ali de Teixeira Soares, que era o Ivanor Miller, o prefeito. Ele falou, parece que o município, o prefeito, é que nem aquela criança que vê o doce no mais alto armário lá e não consegue alcançar. Às vezes a gente também não consegue alcançar. Você veja que comparação. E a gente, dentro do Condere e da Ancespar, onde tem 11 municípios inseridos, inclusive São Mateus do Sul, com um belo exemplo da equipe técnica, que é a Patrulha Rural, que também frequenta esse município e deixa as estradas de uma forma diferente, nós, através de um chamamento público em 2020, época de pandemia, a equipe técnica escreveu um projeto para o Ministério da Economia, na época, para acessar uma parceria pública-privada através de uma iluminação pública. Agora, não é só trocar a lâmpada da rua, é uma modernização no nosso parque, nos nossos pontos, nas nossas ruas, para deixar o quê? Eficiente. Presidente, no meu município eu não tenho 3% de lâmpada de LED. Eu tenho 870 pontos, eu não tenho 3%. Aliás, prefeita, o único ponto de LED é no Parque Ambiental, que tem, eu acho que, algumas lâmpadas, e na rua principal. Quando foi colocado na rua principal, há quantos anos atrás, Thaís? 6 anos atrás, no mandato anterior, porque eu sou reeleito, a rua mais frequentada era a rua principal do município, e a gente até estranhou. Nossa, por que todo mundo passa aqui, vereadora? Porque todo mundo gostava de passar naquela rua, que ficou a mais bonita, a mais segura, a que chamava mais atenção. Eu consegui fazer, nos últimos 6 anos, uma rua, porque é caro. E mesmo assim, comprando, Célio, a iluminação, no processo licitatório que a gente faz, ele fala lá, o menor preço. Não é a melhor qualidade, é o menor preço.
E às vezes a lâmpada que a gente compra pelo município não é aquela que nós gostaríamos que tivesse no nosso poste lá, porque daqui a pouco, depois de 1 ano, 2 anos, elas estão dando problema. E outra, vou dar um exemplo para vocês, nossos vereadores. Município de Inácio, 5 licitações só esse ano para contratar uma empresa para fazer manutenção e troca de lâmpadas. E mesmo assim eu estou sem. Quer dizer, além de vocês vereadores, os nossos vereadores, que talvez você conheça alguns de lá, recebem reclamação da nossa população. Vereador, minha rua faz 2 semanas que está com o foco queimado. Aqui é uma insegurança porque meus filhos voltam da aula e não tem luz e já é muito tarde, já é de noite, ensino médio. E não tem eficiência, daí falta segurança, falta uma série de quesitos nos nossos municípios. Aí o Condé escreveu para o Ministério e foi contemplado. 2 consórcios do Brasil, entre tantos que disputaram, foram contemplados. Um lá de outro estado e o outro do estado do Paraná, o único do estado do Paraná, Cleonice, que foi contemplado. Porque tinha todas as documentações em ordem, porque tinha a equipe técnica que supriu todas as necessidades que precisava. E aí, quando a gente vê lá em Curitiba, que é muito eficiente em energia, em Ponta Grossa, que vai começar agora o projeto de iluminação pública, a prefeita bateu o martelo na B3, lá em São Paulo, que é a Bolsa de Valores, e até cantou lá. Qual foi a música que ela cantou? Emoções. Ela viveu as emoções. Eu gostaria de viver essas emoções, de ter pelo menos no meu município implantado. Se chorei e se sorri, mas na verdade emoções eu vivi. Eu quero viver essa emoção de dar segurança para a minha população, Célio, de ter uma modernização. Pode ser que nem aconteça no meu mandato, mas ele tem que pelo menos tramitar e vencer essa burocracia nos nossos mandatos. E pode ser implantado até nos outros. Mas nós queremos, porque eu tenho um filho pequeno, você deve ter, que os nossos filhos estejam seguros dentro das nossas cidades, que a nossa iluminação seja um fator, doutor Christian, de atração de empresas. Porque hoje em dia as empresas não precisam visitar os municípios para ver se elas são eficientes. Eles primeiro pegam nos cadernos de informação do IPARD, da Sanepar, do IBGE, da Copel, da Sanepar, para ver se tem rede de saneamento, para ver se tem iluminação pública, para ver se tem escolas e creches, para ver se tem uma série de fatores para fazer investimento. Daí eles vêm, sobrevoam, vêm aqui e vão visitar os municípios. Tá certo? Então, por isso é importante para todos os municípios. Daí não adianta nós, eu como prefeito, ir para Curitiba, na minha terra natal, que bonito essa iluminação, que praça bem iluminada, e não poder trazer para o meu município. Esse é o doce que nós não conseguimos alcançar. Agora, com esse projeto, que só o Inácio Martins não poderia, só Fernandes Pinheiro seria inviável, quem sabe Irati podia pagar muito mais caro. 7 municípios envolvidos, mais de 20 mil pontos, 25 no final do projeto, 25 mil pontos, vai igualar uma Ponta Grossa, vai igualar uma Foz do Iguaçu, vai igualar uma Guarapuava, uma Maringá, ou uma Toledo que está implantando agora a iluminação pública. Aí nós temos a oportunidade de ter a igualdade de condições com os grandes centros, que é aquele que atrai investimento, que é aquele que atrai empresa, que é aqueles que são modernos, e podem realmente prosperar. Então, esse é o objetivo de eu estar aqui trazendo esta mensagem e pedir a aprovação dos vereadores. Nós dependemos de todos os municípios e de todas as aprovações para que a região nossa iguale uma cidade grande em modernização, que não é só a troca da lâmpada. Você troca por uma lâmpada eficiente, meu município vai economizar 70%, no mínimo, 70% da economia da luz. Porque aqui é tudo LED, mas lá na minha cidade 3% é LED, Osiel. E o resto tudo é vapor de sódio, que vai cair de moda. Isso aí amanhã ou depois não vai poder existir, nem vai poder existir. Mas acima da iluminação que é eficiente, eu vou poder ter câmera de segurança para frente, previsto, vou poder ter rede de Wi-Fi para oferecer para a minha população uma internet gratuitamente. Esse é o objetivo da modernização. Então, gente, esse é o objetivo de estarmos aqui, pedir essa análise de vocês
E, claro, dentro do entendimento, a aprovação dessa Câmara de Vereadores para que a nossa região ela possa ser igual a um município que leva a nossa população embora, porque ela atrai investimentos. Nós queremos ser atraente de investimentos, modernizando as nossas cidades. Muito obrigado de todo o coração, presidente. Nós que agradecemos a presença do senhor e esperamos que esse projeto dê certo, né? Que nos traga muita alegria para o município, né? Porque tem vários projetos que às vezes só causa despesa para o município, e esse nós esperamos que traga alegria, conforto para o nosso município, né? Que eu pedisse a alguém dos vereadores que quiser usar aqui a palavra, tiver alguma pergunta para fazer, que fiquem à vontade. A senhora prefeita. Então, ok. Então, agora eu passo a palavra para a prefeita, Cleonice, pode chegar aqui. E depois, Amaury, os nossos técnicos vão apresentar para vocês o projeto, e de conhecendo o projeto, provavelmente vão surgir dúvidas. Aí a gente vai conversando e explicando tudo certinho para vocês. Obrigada, Thaís. Boa tarde a todos. Obrigada, presidente, por atender a solicitação da Ancespar. Afinal, somos uma só família, são 11 municípios que fazem parte. Queremos estender o nosso agradecimento a São Mateus do Sul e Prudentópolis, que são os mais distantes da nossa central, do nosso centro, do nosso núcleo, mas que quando se trata em projetos para ajudar a região, eles são presentes e participativos. Nós estamos em 7 municípios nesta PPP de iluminação pública. Isso é um projeto que já veio bastante discutido, apresentado, muito bem elaborado, né, pela equipe, como o Benato falou, do CONDER, e principalmente com esse apoio da Caixa Econômica, que faz todas as tratativas. Então, quero dar as boas-vindas à equipe técnica do CONDER, as boas-vindas à Caixa Econômica Federal, a todos vocês que estão aí, e ao nosso representante hoje, do presidente da Ancespar, né, nosso colega Júnior Benato, que representa aqui o nosso presidente Jorge Derby. Dizer a todos vocês que os projetos que são para o bem da população, que são para o crescimento da nossa região, nós lutamos com unhas e dentes, trabalhamos muito unidos nisso e procuramos sempre trazer benefícios para a nossa população. Esse que é o intuito da gente estar numa gestão pública e principalmente de fazer parte de um consórcio. É diminuir custos e trazer benefícios para a população. E temos a certeza que esse projeto vem com esse intuito também de beneficiar todos os municípios e também, principalmente, como nós temos discutido bastante, a segurança e a economicidade, né, para os municípios. Então, é economia no bolso da gestão e é também segurança para os munícipes que transitam, não só para os nossos, mas para aqueles que nos visitam também, né, seja pela área comercial, familiar, enfim, tem vários fatores que levam ao trânsito, né, de um município para o outro. Então, agradeço ao representante também do governo federal, que veio de Brasília aí para representar e mostrar esse fortalecimento do papel da Caixa Econômica aqui no nosso estado do Paraná, e com muita alegria aqui no município menor da Ancespar, que é Fernandes Pinheiro, mas muito grande de coração e de boa vontade. Então, muito obrigada pelo espaço e pela presença de cada um de vocês, inclusive aos vereadores também que se dispuseram. O vereador Humberto está em Curitiba, motorista da saúde, motorista de ambulância, chega no final da tarde. E o vereador Taioc está com um bebê pequeno e só conseguiu um horário no pediatra agora, 2h30, que o bebê não está muito bem. Então, justificada a presença dos dois, mas são parceiros também, já deixaram aí o seu voto positivo a favor deste projeto. Muito obrigada. Vou convidar agora o Célio para fazer uso da palavra. Ele é gerente de filial da Caixa Econômica Federal, Curitiba, mas que nos atende aqui. Veio aqui semana passada, né, Célio? Já conversou com o presidente e agora quer para fazer suas considerações. Se o senhor quiser ficar à vontade, então acho que eu vou retirar e guardamos a gente.
Mas antes eu quero agradecer, presidente Amaury, pela acolhida, pela segunda vez, né, Conrado? Nós viemos aqui, tinha uns docinhos que você trouxe, e estava bom aquele negócio, ó. Você padeiro aí, vamos fazer um brick, né? Porque eu troco, aí ele tem carvão, a gente já tem a grelha, fazemos uma festa aí já, ué. Eu tive aqui, presidente, agradecer mesmo aí mais uma vez a acolhida, o respeito pela Caixa Econômica Federal. Agradecer a prefeita Cleonice, ao prefeito Júnior Benato, que tem sido o grande mentor e o grande incentivador da iniciativa de coletividade. E nisso soma-se o Vanderlei e a toda essa equipe, Vanderlei, que por anos, 30 e poucos anos, talvez vocês nem tanto, né? Talvez menos, mas que tem feito um trabalho magnífico, que é de organizar o coletivo. Como bem disse o prefeito Júnior Benato, às vezes sozinho a gente tem mais dificuldade de chegar num canto. Principalmente quando se trata de investimentos milionários. São 37 milhões, né? A previsão. 37 milhões. Eu falei, acho que foi lá em Malé, não sei aonde, falei, eu estou juntando aí, talvez falte um pouquinho, presidente, uns 50 mil reais para mim participar da licitação dos 37 milhões. É brincadeira. Mas serão 37 milhões investido na... 26 de investimento, 37 de manutenção. Então, esses investimentos buscam trazer melhoria de qualidade de vida para o povo. Eu tive aqui, não vou ser repetitivo, vou ser bem breve, né? Mas quero somar, Júnior Benato, quero somar a fala da Cleonice ao papel da Caixa. A gente já conversou, né, Vanderleia? E eu até brinquei aqui com a dona Vanderleia, eu até vou desligar meu telefone aqui, porque se minha patroa escutar, ela não vai gostar. A primeira namorada minha era Vanderleia. e se alguém fala da Vanderleia lá em casa, eu ia dar briga, viu, Conrado? Então não corra esse risco. Mas eu tive aqui e foi muito boa a conversa, a gente esclareceu bastante coisa. E eu quero somar ainda, Conrado, ao papel da Caixa nesse projeto. É uma política pública do governo federal que está investindo a fundo perdido, Conrado. 90% de 4 milhões e 700 que custa esse projeto. O governo federal está investindo. Assim como investe em saúde, assim como investe em educação. E representando o governo federal, nós temos o André Arantes, que é da Casa Civil, da Presidência da República, se deslocou de Brasília até aqui para, mais uma vez, estar também esclarecendo e explicando o motivo dessa política pública para os municípios do país. Todos os municípios brasileiros podem acessar ao momento certo, Conrado. Existe um chamamento público e, no caso aqui, foi feito um chamamento, o CONDER, o consórcio, se inscreveu e aí hoje está sendo beneficiado com os recursos da União. Esse recurso, dona Vanderleia, esse 4 milhões e 700, tem 10% dos 7 municípios. Cada município entrou com a sua cota à parte, justo, né? E a sua cota à parte do município, depois que tiver a licitação vencida, que tiver o empresário, ele vai devolver para os municípios corrigido pela Selic. Na verdade, então, e para o fundo, né? Para o fundo, os 90%. E esse dinheiro voltando para o fundo corrigido, esse fundo ele vai ganhando rotatividade e ele vai beneficiando outros municípios no país. Então essa é a razão do fundo, né, patrocinar um projeto como esse. Estamos aqui com a Catiana, nossa engenheira, colega da Caixa, bem novinha de Caixa, eu já tenho 34 anos, ela não tem nem de idade isso. A Catiana é engenheira, líder do projeto, acompanha, né, toda a parte técnica. Eu acho que comentei com vocês que a Caixa tem em torno, mais ou menos, de 2.600 engenheiros e arquitetos. É a empresa com maior quantidade de profissionais
desse nível, dessa formação. Nem a Petrobras, centenária também, não tem a mesma quantidade. E eu acho que eu comentei com vocês, Cleonice, nós temos 27 anos a mando do governo federal, acompanhando as obras pequenas, nos mais rincões do país. E eu sempre brinco com nossos colegas aqui de Curitiba, o Jefferson está aqui, que para nós fazer uma vistoria em Fernandes, é facinho. Fazer uma vistoria numa obra, a gente pega o carro, 1h30, 2 horas está aqui. E para o colega do Acre, fazer uma vistoria lá no interior, ele demora 2 dias, 3 dias. Então nós temos o maior respeito por todos os nossos profissionais, engenheiros e arquitetos, que com muito orgulho representam e fazem esse belíssimo trabalho. O que eu digo assim para vocês, vereadores, vereadoras, é uma só vereadora? Uma vereadora do grupo, que, Conrado, nós não vamos jogar 162 anos na lama, você concorda? Que a Caixa não vem aqui vender fantasias, a Caixa não vem aqui vender falação, porque é o nosso nome, a nossa história que vai estar aqui. Não vai vender nem aqui, nem em Irati, nem em Malé, nem nos demais municípios, Rebouças. Nós não vamos vender o nosso nome por 4.700.000 reais. Vocês concordam com isso? Nós temos uma história. Então, se nós estamos aqui de cara limpa, com a maior transparência possível, e com muito mais do que isso, com uma qualidade técnica dos nossos parceiros, representado aqui pela Daisy. Nossos consultores, eles se dedicaram, eles se debruçaram, eles vieram e estudaram todos os municípios para apresentar uma proposta que fosse viável, que fosse sustentável, presidente. Ela para em pé. Não é algo que foi construído do nada. Existe uma proposta que foi estudada e elaborada, como para construir um prédio, você tem todo um aparato técnico, né? As normas que te indicam quais são os equipamentos, os materiais para fazer essa edificação. A edificação desse projeto da PPP, ela está sendo construída com muita qualidade, com muita responsabilidade. Até porque temos não só a Caixa, mas outros parceiros, temos os prefeitos e prefeitas que têm o compromisso, temos os vereadores e vereadoras que têm um compromisso com o povo. Imagine vocês aprovarem uma lei que daqui a poucos dias ela não para em pé, né? Ou que ela foi uma mentira, uma falação, Conrado, de uma Caixa Econômica Federal, a gente comentou aquele dia, né? Porque nós estamos aqui, eu e a Catiana, funcionários concursados da Caixa, estamos aqui. Mas podemos, de um certo momento, não estar mais aqui. Mas a Caixa Econômica vai ficar, concorda? Vai estar o Alain aqui, que vocês conheceram. Vai estar o nosso superintendente aqui. E aqui acho que é de Ponta Grossa. Se não achar em Ponta Grossa, vocês vão a Curitiba. Se não achar em Curitiba, vocês vão achar a Caixa na matriz. Nós temos uma presidente, né? Então a Caixa nunca vai desaparecer. E vamos estar sempre aqui. Imagine daqui a 2 anos, prefeita, eu voltar aqui e o projeto maravilhoso de chamar atenção mesmo, né? Porque a gente sente um baque quando você vê uma cidade cuja modernização aconteceu, você sente um baque, né? Saindo de uma cidade onde as lâmpadas são, né, amarelas, aí você chega numa cidade tipo Guarapuava, não sei se vocês foram recentemente em Guarapuava, você sente um baque, aquela avenidona que vai lá pro shopping, é um baque, é coisa mais linda. Isso traz muita qualidade de vida, né? E eu vou repetir aqui, peço licença aos vereadores e aos meus colegas, que a gente já está há bastante dias na estrada. Eu quero repetir aqui ou falar para a prefeita Cleonice, bem rapidamente da história da Caixa, prefeita. Não sei se a senhora já conhece, mas nasceu no dia 12 de janeiro de 1861, com a função de juntar dinheiro dos negros escravos, para que à medida que eles poupassem um valor, elas compravam a sua liberdade, compravam a sua carta de alforria. Por isso que nasceu a Caixa Econômica Federal. Pouca gente sabe disso. E nasceu também
para fazer crédito para os comerciantes do Rio de Janeiro que andavam e que tinham ou que recorriam aos usurpadores dos agiotas. Por isso que nasceu a Caixa Econômica Federal. De lá para cá, a Caixa só fez o bem. Quantas casas o Itaú financiou aqui em Fernandes? Quantos metros de asfalto foi feito com dinheiro do Banco do Brasil aqui? Quantos litros de água é tratado com o dinheiro do Santander? A resposta todo mundo sabe, né? A gente já conversou sobre isso, né? Isso chega a doer no coração da gente, de saber que nasceu com a finalidade de ajudar os mais pobres, os miseráveis. A prefeita conhece bem a história da pandemia. Qual foi o banco que enfrentou a pandemia? Que ficou ali com seus funcionários, recebendo os documentos para tirar xerox e pagar o auxílio emergencial. Pouca gente sabe, prefeita, que 21,5% das ações do Banco do Brasil é de um grupo estrangeiro. Pouca gente sabe disso, que o nosso dinheiro, o Fundeb que fica no Banco do Brasil, Júnior, enquanto você não saca, não paga os fornecedores, o Banco do Brasil está gerando lucro com esse dinheiro público. Concorda que o Fundeb é dinheiro nosso? Está gerando lucro para ir para a Índia. A gente falou isso, né, Conrado? Para ir para a Índia. Está indo para fora do país um dinheiro que podia ficar para subsidiar a habitação. Né? Então, quando, a gente sempre fala isso, quando puder prestigiar a Caixa, prestigie a Caixa. Porque ela estará sempre com vocês. E nesse momento, nós estamos aqui, acho que o vereador Maurício, né? Você não tinha escutado essa história ainda? Acho que você não estava aqui aquele dia, né? Quando puder prestigiar a Caixa, prestigie a Caixa, porque é o banco do povo brasileiro. É um banco diferente. A dona Vanderlei acabou me falando que tem financiamento habitacional com a Caixa. Imagine o que é para uma família, né, Conrado? Uma habitação, uma casa. Cara, muda a vida das pessoas, né? Então, se nós estamos aqui com essa proposta, presidente, técnica, e que vai trazer para vocês a minuta de lei, pode ter certeza que essa minuta de lei, Conrado, ela foi analisada por profissionais da mais alta qualidade. Profissionais internacionais, profissionais de nível, né, como, por exemplo, é aqui em Foz do Iguaçu, que a gente está com o Banco Mundial, aqui com a Hauer, empresas da mais alta qualidade, né? Então, a gente, né, estamos aqui para apresentar para vocês algumas informações. E o que é mais importante, presidente, certamente, Maurício, dona Vanderlei, quando vocês forem votar ou ler a minuta, vocês podem ter dúvida, pode chegar um momento de ter dúvida, ou querer se aprofundar mais sobre o tema. A nossa equipe técnica estará à disposição de vocês para fazer, de repente, uma vídeo, né? Hoje a comunicação ficou muito simples, muito fácil, né? Marcamos um horário, marcamos uma data, e vocês perguntam e a gente vai estar respondendo. Porque como a gente tem, não só aqui, tem dezenas de outros contratos andando no país, às vezes a gente não consegue deslocar. A Catiana veio de BH, né? A Deise de BH, o André de Brasília. Então a gente se programa, presidente, e a gente bate esse papo. Ó, estou com dúvida nisso aqui, o que é isso? Beleza? Então, conte conosco, nós estamos 24 horas para atender o povo brasileiro, e com muita honra, a Caixa é o banco do povo brasileiro. Obrigado. Já quero convidar, então, o André. O André é representante da Casa Civil da Presidência da República, que vem trazer aqui para a gente a contribuição dele e todo o conhecimento que ele tem em PPP de iluminação pública já, né, aí em todo o Brasil, para demonstrar para vocês um pouco mais do nosso projeto. Muito obrigado, Thaís. Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui nessa casa legislativa. É sempre um prazer, presidente, que a gente venha aos municípios, que a gente faça parte do dia a dia dos municípios. Eu sou André Arantes, eu trabalho na Casa Civil da Presidência da República, no Programa de Parcerias de Investimentos.
agradecer também à prefeita Cleonice pela oportunidade da gente estar aqui e colocar um ponto importante que a senhora falou na sua explanação. Não é o tamanho do município aqui que é importante para nós. É a proposta de trabalho que a gente está trazendo, que Fernandes Pinheiro faz parte dentro do consórcio, que é importante para a gente trazer na mensagem para vocês. É um desenho de projeto que é diferente de outras contratações que são feitas comumente, em que antes de eu licitar, antes da gente colocar a licitação na praça, eu preciso de todas as autorizações. Nós precisamos da autorização da Câmara para aprovar as leis que vão autorizar o consórcio a prestar o serviço. Nós precisamos levar ao Tribunal de Contas antes de soltar o edital, e o Tribunal de Contas tem que aprovar o edital. Então, é muita seriedade, é muito trabalho, é muito empenho, e ao longo desse 1 ano de trabalho que foi feito com as equipes de vocês, a equipe da prefeita que participa também da estruturação, analisando os documentos, se inteirando, são reuniões quinzenais, a cada 15 dias que a gente vem se reunindo ao longo desse ano, e a gente chegou aqui para trazer para vocês essa prestação de contas. Tudo que foi feito, aonde que nós estamos, qual a expectativa que a gente tem do projeto de agora para frente, por que é importante que nós, do governo federal, estamos aqui junto com a Caixa, estamos aqui junto com o consórcio, com o município, trazendo essa proposta de trabalho para vocês. Porque é uma política pública. Eu sou gestor público e é uma política pública. E a gente precisa dar a melhor resposta possível para os impostos que recebemos dos nossos cidadãos, do dia a dia, do trabalho deles, e aplicar da melhor forma possível. Não é uma questão de ter recurso ou não. É uma questão de como nós conseguimos ser mais eficientes para usar o recurso que temos e como nós conseguimos melhorar a vida do cidadão com uma proposta de trabalho que é diferente de uma contratação convencional. Então, o programa de parcerias de investimento, que surgiu em 2017, ele começou a operar a partir de um desafio, que foi com a PEC do teto de gastos. Antes da PEC do teto de gastos, o governo federal investia por ano nos estados, nos municípios, nas rodovias, nos projetos de infraestrutura do governo federal, investia 300 bilhões de reais por ano. O que a gente conseguiu, no máximo, nos anos de 2016 e 2017. Quando veio a PEC do teto de gastos, no ano seguinte, foi 30 bilhões de reais. Caiu vertiginosamente. E o nosso desafio aqui é associar o esforço do poder público com a capacidade da iniciativa privada trazer benefícios, melhorias e investir no município e investir nos municípios do consórcio. Isso tem uma lógica diferente. Ao invés da gente usar o recurso que hoje, foi aquilo que o Célio comentou na fala dele, hoje seria 27 milhões de reais para a gente modernizar todos os municípios que fazem parte do consórcio, todas as suas vias, todas as suas infraestruturas de rede, de postes, de iluminação pública. É pegar, trazer para esse contrato um agente privado que ele vai fazer esse investimento primeiro, antes de receber. Ele vai colocar na cidade, fazer um investimento em tudo aquilo que foi diagnosticado pelas equipes da prefeitura, que foi levantado com diagnóstico de campo, que a consultoria que foi contratada fez esse diagnóstico, já teve aqui, já levantou, já foi em campo, já fez uma amostra, já viu quantos postos tem, já levantamos os dados da Copel, já fizemos todo um trabalho de planejamento para apresentar uma proposta para os senhores estarem confortáveis para a tomada de decisão. Porque eu não sou vendedor de lâmpadas, eu pretendo me aposentar ainda no Serviço Público Federal, se um dia eu conseguir, mas a gente quer trazer o melhor benefício possível para o consórcio e para o município. Pode passar disso. E essa demanda surge dos municípios e dos movimentos municipalistas. Foi na Frente Nacional dos Prefeitos e com a Confederação Nacional dos Municípios que procuraram a Presidência da República durante a Marcha dos Prefeitos e falou o seguinte:
eu não consigo montar um projeto de PPP porque é muito caro, é muito difícil, é muito custoso fazer um projeto. Eu preciso ter equipe, preciso ter dinheiro, preciso ter tempo para amadurecer esse projeto. Tanto é que faz 1 ano que a gente está aqui, só estudando, só trabalhando no planejamento do que a gente tem de etapas pela frente. E isso não é fácil. Nem todo prefeito está disposto a gastar um mandato para poder estar planejando uma intervenção em um projeto. E quando a gente começou a desenhar a proposta do fundo, através desse pedido dos movimentos municipalistas, foi exatamente para apoiar os estados, os municípios e os consórcios a fazer um contrato que ninguém estava habituado a fazer, que é um contrato em que eu trago o privado para fazer o investimento e pago ele ao longo do prazo de vigência desse contrato, por desempenho. A gente não paga por luminária, a gente paga pelo serviço de iluminação, que é um conjunto de outros fatores que agregam qualidade àquilo que é prestado ao cidadão. E, através do FEP, que é o Fundo de Estruturação de Projetos, todo o recurso que o Júnior falou aqui, dos 4.700.000, que 10% veio de contrapartida do município, proporcionalmente, todo o recurso para pagamento da consultoria, para pagamento do assessoramento da Caixa, tudo que é necessário para a gente chegar até a assinatura do contrato já está garantido. Então, o nosso trabalho e esse recurso, como o Célio falou muito bem, vai ser devolvido para o município e para o fundo com a assinatura do contrato. O nosso trabalho é prover o melhor serviço que atenda à necessidade de vocês, que atenda à necessidade dos municípios, para que a gente consiga fazer a universalização do serviço de iluminação pública. E todo esse desenho, toda essa forma com que nós trabalhamos, não seria possível se não fosse a Caixa estar à frente do protagonismo técnico, de assessoramento e de engenharia, e da consultoria especializada que faz... Quantos projetos eles já fizeram pelo Brasil? A Hauer? 20 projetos. Então, todo o que existe de melhor a gente trouxe aqui para trazer, para apresentar para vocês. Então, pode avançar? Essas são as instituições que estão envolvidas. É uma política pública do Ministério das Cidades. Infelizmente, não pôde estar aqui presente o representante do Ministério das Cidades, mas faz parte de uma política de recuperação e valorização dos espaços públicos urbanos, das ciclovias, das ciclofaixas, das faixas de pedestres, das vias de iluminação, das vias de tráfego dentro da área urbana da cidade, nos distritos, nas vilas, nos povoados. Essa é a proposta. É isso que a gente quer trazer aqui. E, através do recurso que está previsto lá no fundo, o fundo não tem muito recurso. O fundo tem em torno hoje de 230 milhões, mais ou menos, é isso que a gente tem de recurso no fundo, mas com esse recurso no fundo a gente apoia 70 projetos. E esses 70 projetos que a gente apoia, esse recurso é rotativo, ele vai e volta, ele já gerou, só de investimento nas diversas áreas que a gente tem, iluminação pública, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, ele tem previsão de gerar mais de 6 bilhões de investimento. Então, a gente está voltando a recuperar um investimento que era feito diretamente do recurso público através de uma possibilidade dessa parceria. Só no fundo, hoje, em andamento, nós temos 23 projetos de iluminação pública, 3 consórcios diferentes, e o Condé está aqui nessa fase em que a gente está pronto para apresentar os estudos para vocês. Vários aqui no estado do Paraná, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Francisco Beltrão, Toledo, que eu queria aproveitar a oportunidade, vereador, e convidar a todos os vereadores, o presidente da Câmara, para visitar Toledo, que eles já passaram por todo esse processo que a gente está discutindo aqui com vocês, tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Prefeitura, e lá está em uma fase bem adiantada de implantação desse parque. A Catiana vai falar um pouco disso, e essa visita é importante para vocês conhecerem e conseguirem transmitir para os seus
seus eleitores, para os seus cidadãos, quais são os benefícios que a gente está querendo com essa parceria. Uma coisa é eu tentar explicar algo aqui que pode não ser fácil para as pessoas entenderem. A outra coisa é visitar e conhecer como é que funciona. E ouvir de quem está no dia a dia como é que funcionou aquela implantação, aquela melhoria. Então, só de leilões realizados por nós, do FEP, já são 17 leilões de iluminação pública. E por que o mecanismo de leilão? Porque é a forma mais transparente e a forma mais justa de se conseguir o menor preço para prestar o mesmo serviço. E a proposta, reforçando o que o Júnior colocou ali, é trazer para o município, aqui, a mesmo nível, em Fernandes Pinheiro, o mesmo nível de prestação de serviço que é feito ou vai ser prestado lá em Curitiba. O mesmo nível de serviço que vai ser feito e prestado em Irati, vai ser prestado aqui em Fernandes, do menor ao maior. E isso, para nós, em termos de organização do consórcio, é uma política de desenvolvimento regional. Por isso que a gente tem interesse, que a gente consiga avançar nesse arranjo. Porque ela é porta para outros tipos de projetos, para resíduos sólidos, para creches, para hospitais, para unidades de pronto atendimento. É uma forma de conhecer como é que funciona um contrato diferente. É um contrato em que é pago ao agente privado depois que ele presta o serviço, depois que ele faz o investimento, ao longo do tempo. Então, todos esses projetos aqui já estão rodando, já estão com resultados prontos. E não somos nós que estamos falando que o resultado é bom ou é ruim. A gente pediu para a própria Frente Nacional dos Prefeitos contratar um estudo e fazer uma verificação. E o que eles constataram desse levantamento? Pegaram 14 projetos, levantaram e estudaram esses 14 projetos que já foram leiloados e estão em implantação, em que cada um desses percentuais é o quanto foi dado de desconto no preço da contraprestação. Quando vai a leilão, é fixado um preço e o licitante vai fazer uma proposta. Para a gente aceitar a proposta do licitante, tem que ser menor daquele valor máximo. Esse valor percentual foi o quanto ele deu de desconto na licitação. Então, um exemplo recente aqui, Ponta Grossa. Nosso vizinho aqui, que a prefeita Elizabeth foi lá, bateu o martelo aqui, ficou muito feliz, muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu desse contrato. 54% de deságio. Em cima do preço que a gente já tinha estabelecido. 54% de deságio significa que o preço do serviço é 54% mais barato do que ele é prestado hoje. Primeiro benefício. O segundo benefício, todo o parque vai ser modernizado. E quando você troca a iluminação do parque, de umas lâmpadas de vapor de sódio, de uma lâmpada de tecnologia mais antiga, ele reduz o consumo de energia. A nossa expectativa, a Catiana vai trazer esse dado, vai trazer esse resultado, é que a gente tenha pelo menos de 50% a 70% de redução do consumo de energia. A conta de energia continua com a prefeitura continua pagando a conta de energia, mas a economia que vai ser gerada pela redução do consumo de energia, mais o desconto que a gente espera conseguir num leilão, porque quem vier aqui vai olhar que tem um projeto com 23 mil pontos, ele não vai olhar que tem um projeto com 500, 600 ou 700 pontos, ele vai enxergar toda a região dentro de um único contrato, gerido pelo consórcio, gerido pelo CONDER, ele vai enxergar essa proposta como se fosse o município de Ponta Grossa. Então, que está aqui do lado. Então, essa empresa que está lá, ela pode vir aqui, desde que ela consiga preço, desde que ela consiga competir. E, para isso, a gente precisa de todas as aprovações, de estar com todo o projeto redondo em termos de marco legal, de conceitos e de capacidade de transmitir para os nossos cidadãos, para quem vai chegar o benefício, ao final, de que é vantagem, de que a gente vai trazer uma melhoria para toda a municipalidade. E esses resultados que a gente tem obtido são muito concorridos. Então, um exemplo aqui nosso da cidade lá,
que a Catiana acompanhou, Patos de Minas, uma cidade média, pequena, 11 licitantes, 11 propostas competindo por aquele projeto. Então, a gente acredita que isso vai trazer um benefício muito grande, porque nós estamos no mesmo nível desses aqui, em termos de qualidade de projeto e desenvolvimento dos estudos. Pode passar? Então, só para consolidar essa informação geral que foi levantado por esse estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Base, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos. Em média, 57% de deságio, que a gente tem obtido nos leilões, desde quando começamos. De 100 contratos de iluminação pública feitos no Brasil, 1/4, 25%, foi feito de iluminação pública pela Caixa e pelo BNDES. Isso mostra a importância e o sucesso desde 2017 para cá, nos últimos 4 anos. Então, a confiança que a gente tem no resultado e no benefício que vai trazer para vocês é muito grande. E de todas essas condições que a gente colocou no contrato, é previsto que, nos 2 primeiros anos, o privado venha, assuma a gestão do parque, ou seja, ele não está levando nada, o ativo é da prefeitura, vai ficar aqui, ninguém vai levar nada daqui. Ele vai fazer uma modernização, trocar todas as luminárias, expandir aonde precisa ser expandida essa luminária, vai promover toda a modernização do parque, e em nenhum desses 14 contratos que eles usaram de referência, não houve um dia de atraso nos marcos dos contratos. Então, no primeiro ano, se ele tinha que modernizar 30% de todas as luminárias da cidade, a concessionária modernizou 30% no primeiro ano de todo o parque. No segundo ano, se ele tinha que modernizar mais 30%, ele modernizou mais os 30%. Nunca houve um atraso em relação às metas. E por quê? Por que o privado entra para fazer esse tipo de negócio? Não é para fazer caridade, ele vai ganhar dinheiro. Mas ele vai ganhar dinheiro quando ele presta um bom serviço. Quando ele presta um bom serviço, ele vai ter a justa remuneração do capital e do risco que ele está correndo. Porque quando ele vem fazer um investimento aqui, ele não vai tirar a lâmpada, ele não vai tirar o poste. Ele vai contar com um pagamento regular da prefeitura ao longo dos 13 anos de contrato, que é o que a gente está desenhando para essa proposta aqui, que vai ser mais detalhado, especificamente, a situação aqui de Fernandes Pinheiro pela Catiana aqui. Então, de todos os projetos em que a gente acompanhou, tem uma meta de redução de consumo de energia de toda a rede do parque de iluminação pública. Todas as metas de redução de consumo foram atingidas. Ou seja, o benefício da prefeitura nós conseguimos, o benefício que prevíamos para a qualidade da iluminação pública foi atingido e o investimento foi feito dentro do prazo, dentro das metas. Então, é isso que a gente queria trazer aqui para vocês, essa primeira visão panorâmica do que é esse projeto. E eu passo a palavra agora para a Catiana, que vai pegar aqui o caso de Fernandes Pinheiro, trazer as informações que foram estudadas daqui, para a gente tirar dúvida, para a gente debater, para a gente trocar informações com vocês, para deixar vocês tranquilos quanto ao caminho que a gente está propondo aqui para a avaliação. Tá bom? Muito obrigado. Certinho. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou a Catiana, como já falaram aqui, sou engenheira do quadro da Caixa também. Não tenho tanto tempo de Caixa igual o Célio ali, os 34, né, Célio? Mas já tenho 16 anos de Caixa, trabalhando aqui
na engenharia, com a missão da Caixa, desde que a gente foi contratado, né, a equipe de engenharia da Caixa sempre foi contratada pensando na visão social do banco, desde OGU, né, os Orçamentos Gerais da União, que a gente sempre trabalhou, Minha Casa Minha Vida, e agora que estou aqui alocada nesse setor aqui em parceria com a PPI, para trabalhar aí com as concessões, não só de iluminação pública, mas também de outros setores. Tá? Em nome do presidente aí, cumprimento todos os vereadores, a vereadora, e fico à disposição aqui para vocês tirarem dúvida mesmo durante a apresentação. Tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco da agenda, né? Para que todos saibam aí como a gente vai tratar do projeto, os conceitos de uma PPP, tá? Os benefícios de uma PPP de iluminação pública e também as mudanças, o que ocorre no município, essas mudanças aí visuais também com a PPP. E a gente vai apresentar um pouco dos estudos que a gente fez, não só para o Condé, mas também aqui para o município de Fernandes Pinheiro. Aqui na apresentação do projeto, a gente vai falar só um pouco rapidamente aqui do FEP Caixa, né, que é esse fundo de estruturação de projetos que o André falou, que proporciona esses recursos para que a gente possa fazer esse projeto para os municípios, aqui no nosso caso com o consórcio, mediante ali um apoio da Caixa e contratação de consultorias especializadas para que a gente faça o projeto o mais justo possível. Quando o Célio falou, né, por que a Caixa está metida nisso, né? Por que a gente está nesses projetos? O mais importante aqui para a gente, como o André falou, né, dos benefícios, para a Caixa, é que a gente faça um projeto com um orçamento adequado. A gente está falando de dinheiro público, então a Caixa, nessa expertise aí de gerenciamento de obras, a gente está junto com a consultoria aqui para que a gente faça o projeto com melhor custo-benefício para os municípios. Então, aqui a gente está também olhando custos, tá? Então, aqui a gente fala um pouco do FEP, né, quando ele foi criado, e também ali o que são os setores priorizados, desde a seleção dos projetos, que no nosso caso aqui foi um chamamento público, e também, como o André falou, que é um fundo rotativo, né? À medida que a gente vai executando os projetos, dando exemplo aqui, Toledo, que a gente já passou, quando o projeto foi licitado na Bolsa e depois foi assinado, o valor gasto com Toledo foi devolvido ao FEP para que ele possa fazer também outros projetos. Isso também vai acontecer com Ponta Grossa logo agora, e aí a gente vai fazendo a rotatividade, podendo ajudar mais municípios. Pode passar ali. Aqui eu vou passar rapidamente, porque o André já falou um pouco, né? A carteira de projetos, a Caixa está trabalhando não só nesse projeto de iluminação pública, mas também em projetos de educação infantil, habitação social, saneamento e unidades socioeducativas. Estamos vindo com outros projetos também, em outros setores, mas o importante aí, como o Célio falou, é que a Caixa está em todo o país. Onde tem projeto, a Caixa vai, a Caixa está. E aqui a gente também tem alguns, né? Pode passar. Obrigada. A gente tem aqui alguns projetos já em operação de iluminação pública, tá? Já fizemos pelo menos 10 projetos que já estão em operação, outros 6 que já estão em caminho de assinatura para começar a operar, e também nos setores de saneamento e resíduos sólidos, tá? Ali o último projeto de Toledo, né, que é um projeto que, como o André falou, a gente quer convidá-los a conhecer, até por ser geograficamente mais próximo de vocês, para que vocês possam conversar com o município e entender como é a transformação desse projeto no município. A gente, assim, como o André fala, não basta a gente falar, acho que é importante vocês verem e conversarem com outros gestores para entenderem como esse projeto funciona, como é a gestão de uma PPP e o que pode ser melhorado também para cada município. Aqui para falar basicamente do que a gente vem fazendo, né? O que a gente está fazendo? A gente está estruturando, quando a gente fala está estruturando, né? A gente está montando, né, um processo para um contrato de concessão administrativa, também conhecido como PPP, para desenvolvimento, instalação, ampliação, manutenção, operação, tá, do sistema de iluminação pública. Então, como a gente falou, o André falou, não é troca de luminárias, não é sobre troca de luminárias, é sobre a troca de luminária, a manutenção, a operação, a melhoria de todo o sistema de iluminação pública. Desde a correção de pontos escuros, ampliação de onde não tem iluminação e também administração de todo esse parque de iluminação pública, seja essa administração com manutenção preditiva, manutenção
depois de uma falha, mas também todo o sistema ali de iluminação pública. E nesse projeto a gente está contando aí com 7 municípios, né, Fernandes Pinheiro um deles, para que a gente traga, né, como o André falou, escala. Um projeto desse porte, a gente não consegue fazer para que ele tenha viabilidade econômica com municípios menores, porque fica caro, não vale a pena, mas quando a gente agrega outros municípios, a gente dá escala ao projeto e também dá atratividade para que o privado venha e também traga outros serviços também. Um ponto muito importante desses projetos, pessoal, é que quando a gente começa a falar de iluminação pública e melhoria de serviço, a gente abre a porta para outros serviços, para que a cidade fique mais inteligente e a gente possa trazer outros serviços também, como o prefeito falou, Wi-Fi, câmeras de monitoramento, tudo isso aí com a luminária de LED é possível de fazer. As luminárias atuais, elas não têm essa tecnologia para que a gente possa trazer esse serviço. Aqui a gente coloca um pouco das instituições envolvidas, né? Além do o CONDER, né, que vai ser o ente responsável por esse projeto, né, que capitaneou o chamamento. A gente tem os 7 municípios e também aqui o consórcio da consultoria, Hauer Melo Viana, a Caixa, o programa de parcerias, o Ministério das Cidades, que é o ministério setorial aí, que é responsável pela política pública de iluminação pública. Falando um pouco, pessoal, dos objetivos do projeto, né? O que é o objetivo de um projeto de uma PPP de iluminação pública? Qual que é o principal objetivo? Melhoria do serviço para o cidadão. A gente sabe hoje que a iluminação pública ela é uma porta de entrada para várias outras coisas, né? Para o pertencimento da população ali nos espaços públicos. Então, a gente quer melhorar o sistema de iluminação pública. E a gente sabe que os municípios, em sua grande parte, são deficitários de recursos. Então, o que o privado traz e o que esse projeto ele traz? A possibilidade de um investimento alto no início para que se faça as melhorias e um recebimento parcelado desses recursos ao longo dos anos. Como o André falou, o privado vem, ele vai querer ter lucro, é lícito o lucro, mas a gente faz de uma maneira que a gente entende aqui que seja a maneira mais adequada e mais justa, num ganha-ganha para as duas partes. A gente fala também de modernização e eficientização das redes de IP, né? Quando a gente fala modernização, não é a modernização só pela troca do LED, pela troca da luminária. É a modernização no sentido de também eficientizar o sistema, na melhoria do sistema como um todo, para que ele fique mais eficiente e seja mais adequado ali, de acordo com as vias. Então, quando a gente fala assim, eu já tenho algumas vias com LED, igual o município aqui já tem algumas vias, mas não necessariamente aquele LED ele está adequado com a potência, com a classificação da via. Às vezes a via é uma via que precisa de maior potência, ou às vezes uma via de um bairro que precisa de uma menor potência. Obrigada, prefeito. Então, a gente também vai olhar isso. E também, como consequência disso tudo, o que isso implica? Diminuição dos gastos públicos. Porque quando eu eficientizo uma luminária, coloco uma luminária que consome menos energia, eu vou ter uma conta reduzida de iluminação pública aí para o município e vai sobrar recursos aí para outros setores também. Aqui, falando um pouco das premissas, o que são as premissas? São o que a gente considera importante para começar um projeto desse pelo fundo, né? São diretrizes ali estabelecidas não só pelo governo federal, mas também com a expertise da Caixa em outros projetos. A gente fala de ciclo único de investimento. O que seria esse ciclo único de investimento? A gente tem aí no mercado diversos tipos de luminárias. As luminárias hoje que a gente entende que estão mais adequadas para que tenha uma melhor concorrência, são as luminárias que estão aí em torno de 60, 65 mil horas. Isso aí dá uma vida útil em torno de 13, 15 anos, em média. Então, a gente coloca o projeto com um ciclo único para que a gente tenha um investimento numa luminária e ela possa durar todo esse ciclo. Por que não fazer mais tempo? A gente fala, hoje uma concessão ela pode durar aí 35 anos, porque a gente entende que nesse momento a luminária de LED ela vai passar aí nos próximos anos por novas tecnologias, novos testes, e a gente pode ter daqui a 10 anos uma tecnologia melhor que a gente pode pensar em colocar novamente no município. Mas aí a gente se ateve aqui a um ciclo para que a gente possa pensar numa nova tecnologia mais para frente. Esse próximo ponto, né, atendimento de demanda reprimida, é um ponto que eu acho que é muito afeto aos vereadores. O que seria demanda reprimida? A gente sabe hoje
que os municípios, e vocês recebem o tempo todo aí reclamação dos municípios, não tem iluminação na minha rua, a minha rua está escura, tem um ponto escuro. O nosso projeto prevê o atendimento a todos esses pontos, tá? É muito importante que a gente faça a inserção de toda a população dos distritos no projeto, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, no projeto, a gente fez o cálculo ali de todos os pontos, junto com as equipes municipais, para que a gente atenda aí todos os pontos que não têm iluminação, uma iluminação deficitária. A gente aqui também faz o atendimento, né, da norma da 5101 e também das resoluções da ANEEL, porque a gente entende que hoje, em muitos municípios, o que está acontecendo é a troca da luminária simplesmente pela mesma potência, o que às vezes não atende à norma e pode até estar consumindo mais energia. Nós estamos tendo uma visita aí. A gente também prevê nos projetos, e esse é um ponto muito importante também, telegestão nas vias principais. O que seria essa telegestão? É um monitoramento remoto dessas luminárias. Junto com a luminária é acoplado um sistema, e esse sistema tem ele tem uma comunicação com uma central. Então, essa central ali, o centro de controle operacional, que vai ser previsto no projeto, ele consegue fazer o controle daquela luminária, seja numa falha, ou seja até num ajuste de luminância ali, que você precisa colocar, vamos diminuir um pouco, está muito forte, está muito fraco. Tudo isso pode ser feito via esse centro de controle e com a implantação da telegestão. E a telegestão é a porta de entrada aí para serviços inteligentes, caso a gente queira colocar um Wi-Fi, câmeras de segurança, contadores de tráfego, tudo isso aí a gente pode colocar via sistema de telegestão. A gente também prevê nesses projetos o crescimento vegetativo. O que seria isso? Seria o crescimento da população. A população do município vai crescer, a gente vai ter novos loteamentos, então, às vezes, novos bairros. Então, tudo isso aí também é previsto e a concessionária vai ter que atender todo esse crescimento. Falando de eficientização, como o André falou, a premissa nossa mínima é 55% de eficientização. Aqui no projeto a gente conseguiu um pouco mais que isso, porque muitos municípios têm pouco LED ainda. Então, a gente vai conseguir aí atingir ainda mais esse percentual. E a gente conta também com, nesses projetos, uma figura que a gente entende como muito importante, que é o verificador independente, que vai ser uma empresa contratada dentro desse próprio contrato, para que possa auxiliar os municípios na gestão desse contrato, seja o consórcio, seja os municípios. Porque vão ser muitos projetos, muitas coisas a serem avaliadas, e aí esse verificador independente vai ajudar vocês aí para que vocês possam fazer a verificação correta do atendimento do contrato como um todo. Aqui a gente fala também um pouco dos conceitos, né? Uma coisa que é muito importante trazer para vocês não se trata de uma privatização. A gente não está falando de privatização do sistema de iluminação pública. Nem pode ser feito isso. A gente está falando de uma concessão por um prazo determinado, como a gente colocou aqui, 13 anos, que deve ser o nosso contrato. Então, não se trata de uma privatização de venda dos ativos dos municípios, tá? A gente vai ceder esses ativos para que eles sofram melhorias e ele vai retornar toda essa melhoria e todo o ativo com as benfeitorias vai retornar ao município ao fim da concessão. Aqui a gente coloca umas diferenças, né, de parceria público-privado, que o bem continua pertencendo ao município. A remuneração, como o André falou, ele só vai receber se ele fizer o serviço adequadamente, ele vai ser avaliado pelo desempenho dele, e temos um prazo mínimo aí de 5, com prazo máximo de 35 anos. Esse próximo slide aqui é só uma linha do tempo aqui para a gente também só reforçar a diferença da concessão e da privatização, né? A gente fala concessão, a PPP é uma concessão administrativa. Existem concessões patrocinadas, por exemplo, normalmente rodovias a gente trata de concessões patrocinadas, porque além do pagamento do poder público, há também o pagamento do usuário. O usuário paga o pedágio. Nesse caso aqui não há pagamento do usuário, é o pagamento do poder público diretamente para a concessionária via arrecadação da contribuição de iluminação pública. E na privatização, né, a gente sabe, você vendeu o seu ativo, aquele ativo já é do privado, ele não volta mais para o município. Então, que são diferenças básicas aí dos dois itens. Pode passar, Deise. Aí aqui a gente fala de benefícios, acho que esse é um ponto muito importante para a gente, tá? A gente falar de benefícios para a população e para o poder público em relação ao serviço tradicional hoje que é feito nos municípios.
a gente traz aqui um pouco, né? É notório que quando a gente estabelece uma PPP, todos esses nossos projetos, a melhoria da qualidade do serviço. E como o André falou, por que a melhoria da qualidade de serviço? Porque a gente estabeleceu um contrato em que o privado só vai receber o recurso dele se ele fizer um bom serviço. Então, ele não vai perder a oportunidade de executar um bom serviço para que ele possa receber a fatura dele no fim do mês. A gente fala aqui redução de criminalidade. Já existem estudos nos projetos que a gente está em andamento de que o fato da gente ter uma boa iluminação inibe invariavelmente o crime de oportunidade. Então, a gente, com lugares bem iluminados, a gente tem uma redução do crime da criminalidade. Atendimento da demanda reprimida, como eu já falei, é o atendimento de todos aqueles pontos que não têm iluminação pública ou que ainda estão com uma iluminação pública deficiente. Vou dar um exemplo, tá? Os projetos nossos prevêem que qualquer localidade que tenha postes com distâncias acima de 50 metros, vai precisar colocar uma iluminação pública ali para que a gente corrija aquele ponto de deficiência de iluminação. Aí aqui tem outros pontos, tá? Aumento da prática de atividade física, porque o projeto prevê iluminação de praças, de quadras, de campos, de todo o território do município. Redução de acidentes de trânsito, a gente também tem estudos sobre isso, sobre a melhoria na iluminação, a gente reduz os acidentes de trânsito, atropelamento, seja o que for relacionado a isso. E a gente também tem outros itens aqui, como valorização do patrimônio histórico. A gente tem a possibilidade de fazer uma iluminação especial para aquele patrimônio histórico do município, ou para algum lugar de destaque que a população, que o município ou os vereadores entendam que isso é importante de ser destacado ali naquele município. E aí outras coisas, né? Potencialização do convívio da população à noite, já que a gente vai ter melhor iluminação, redução do impacto ambiental, que é um ponto muito importante aqui para a gente, da Caixa também. A gente trocando essas luminárias, a gente tem uma redução sensível da emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, a gente tem uma redução desses gases em função da luminária de LED, além dela ser mais eficiente, ela ser menos poluente que as demais, e também, dentro do projeto, a gente prevê que todas as luminárias que têm de vapor de sódio, de mercúrio, ou seja, as próprias luminárias de LED que vão ser trocadas em algum momento, elas sejam descartadas adequadamente, conforme todos os ritos ambientais pertinentes. Isso também é um ponto de mensuração do privado, e caso ele não execute, ele vai ser penalizado também no seu recebimento. Aqui, para o poder público, né, a gente tem outros benefícios também. Além da modernização, né, da gente, aquilo que o poder público, às vezes, não consegue fazer, porque ele não tem aquele recurso, o projeto prevê que essa modernização de uma maneira bem rápida. A gente tem o atendimento a todas as normas, né, seja a NBR 5101, ou também as resoluções da ANEEL, como eu falei, e expansão do serviço de iluminação pública. Isso é um ponto muito importante. Às vezes, os municípios não conseguem atender à expansão, o crescimento da cidade. Isso também é previsto no projeto. Economia de energia, né, como a gente já falou, é a redução da própria conta de energia em função da troca da tecnologia. Aumento no padrão da qualidade. Hoje, os municípios, às vezes, por questão de equipe, não conseguem oferecer um padrão de qualidade adequado, e o projeto aqui prevê um padrão de qualidade acima da média do que acontece nos municípios. Vou dar um exemplo aqui. A nossa previsão. A gente estabelece, diante da classificação das vias, a classificação das vias num projeto, ela vai de V1, que é a via com maior potência, porque é aquela via que tem maior uso tanto de veículos quanto pedestre, e a V5, que é a via que às vezes tem o menor fluxo de pedestres de carros. A gente estabelece prazos de atendimento para cada tipo de via. E hoje, em média, a gente está colocando aí para um atendimento uma via que seja principal no município, a concessionária vai ter que fazer um atendimento em caso de falha 6 horas, 8 horas, conforme a via pedir ali. E se ele não atender, ele não vai receber. Tá? Aqui a gente também tem promoção de áreas de lazer, de turismo, potencial obtenção de novos serviços, né? A gente tendo uma concessionária, uma empresa robusta dentro da cidade, dentro do consórcio, tem grandes chances de explorar novos serviços relacionados não só à iluminação pública, mas também como cidade inteligente. E a gente também tem a observação aqui de um contrato de transferência de risco. A PPP é um contrato onde a gente faz transferência de risco. O risco que é melhor absorvido pelo público, ele fica com o público, e o risco que é melhor absorvido pelo privado, fica com o privado. Vou dar um exemplo nesses contratos. Acho que todos os municípios hoje passam por roubos de cabo de cobre.
Acho que não tem um município hoje que não tenha roubos de cabo de cobre. Hoje, a partir da PPP, o risco do roubo de cabo de cobre é da concessionária. Então, passa a deixar de ser do município esse risco, e a concessionária tem mais condição de preservar a rede para evitar que isso aconteça. Tá? E a gente também tem o consórcio cobrando performance, né, e os municípios, junto com o consórcio, cobrando a performance do concessionário, sob pena dele não receber a parcela referente ao serviço. A gente também tem nesses projetos um ponto que é de grande valia para a Caixa e também é hoje para as agendas dos municípios, que é o atendimento ali, que é um projeto alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A gente tem aqui pelo menos 8 objetivos sendo alcançados, com a possibilidade de a gente incluir aí até mais objetivos com o avanço do projeto. Aqui a gente vai falar um pouco das mudanças. A gente trouxe aqui para vocês fotos reais aqui, já da PPP de Iluminação Pública de Toledo, que é o projeto que a gente quer convidar vocês a visitar. Essa foto aqui, à esquerda, se vocês pegarem ali da metade da foto para baixo, a parte ainda não foi modernizada. A diferença da metade para baixo e da metade para cima, como é um impacto visual ali. A parte de baixo é bem mais amarelada, bem mais escura, e a parte de cima ali já está bem mais limpa. E a foto de baixo é um close da foto da esquerda, onde a gente percebe aí como a iluminação fica mais clean, né, mais limpa. Na próxima foto aqui, a gente tem um outro projeto nosso também, que é Jaracaju, que é uma iluminação específica para a faixa de pedestre também, que é uma possibilidade, tá, da gente colocar ali para evitar atropelamentos. Claro que a gente está falando aqui de uma capital, né, que tem ali mais possibilidades de turismo também, então isso aqui também é uma coisa importante aí em diversas cidades. Aqui a gente vai entrar, então, agora um pouco nos estudos, tá? Como foi feito esse projeto, como o André falou, a gente já vem aí há um tempo trabalhando nesses estudos. Estamos ali na fase 1 desses estudos, né? Que são os estudos preliminares de diagnóstico, onde que a gente foi, junto com a equipe técnica da consultoria, em todos os municípios, visitamos todos os parques e fizemos um levantamento da condição de todos os parques de iluminação pública. Toda a rede de iluminação pública foi visitada e foi avaliada. A partir disso, a gente criou projetos específicos para cada município. É muito importante a gente falar que, em que pese a gente está trabalhando em um consórcio, o projeto é customizado para cada município. Cada município tem sua especificidade, cada município vai ser aplicado ali o que é mais importante, o que é mais adequado para esses municípios. A partir disso, a gente fez os estudos aí, que a gente chama de CAPEX e OPEX. O que seria CAPEX e OPEX? O CAPEX é o valor que eu vou precisar para fazer investimentos iniciais, que, como o Célio falou ali, está em torno de 26 milhões aí, os investimentos que a gente vai fazer, que a concessionária vai ser obrigada a fazer ali inicialmente, para que ela possa fazer toda essa modernização, e o OPEX é o custo de operação que ela vai gastar ali durante aqueles 13 anos para operar e manter esse parque. Tá? Então, tudo isso aqui é o que a gente fez. E aí, um ponto afeto aqui à Câmara, a gente fez aí o estudo jurídico de todos os municípios para a necessidade das autorizações legislativas, das leis relativas à PPP e o que isso afeta ali o projeto. Para a gente é, assim, importante colocar um projeto na rua, como o Célio falou, né? A Caixa está aqui, não vamos colocar o nosso nome na lama, né, Célio? Então, para a gente é muito importante que o projeto tenha segurança jurídica, para que ele seja atrativo e tenha bons players, né? Bons licitantes que possam colocar ali valor no projeto. Tá? Então, isso que a gente fez. E depois disso, a gente vem aqui para a parte do estudo de viabilidade técnico-econômica, onde que a gente faz os documentos de contrato, de edital, para que a gente possa fazer o que a gente chama de validação externa. O que é validação externa? É quando a gente apresenta o projeto à sociedade, a gente faz uma audiência pública, uma consulta pública e também faz a submissão do projeto no Tribunal de Contas. É muito importante a gente ressaltar
ressaltar que a gente aqui dá todo o apoio à submissão ao Tribunal de Contas, que aqui no Estado de Paraná é muito atuante e ele pede que a gente, ele exige, né, que a gente entregue os projetos antes que a gente publique essa licitação. A gente já trabalhou aqui com pelo menos mais 3 ou 4 projetos, né, Jefferson, aqui no Estado de Paraná, já passamos por todos esses ritos no Tribunal de Contas e não tivemos problemas, os projetos estão na rua aí, seja Toledo, Ponta Grossa, e a gente já tem ali uma linha aberta, né, com o Tribunal de Contas sobre esses projetos. E para depois a gente ir para a licitação e a contratação da concessionária, que vai ser ali o caminho propriamente dito para começar os serviços no município. Então, essas aqui são as fases da estruturação. Então, assim, uma coisa muito importante, pessoal, é ressaltar que é muito robusto isso. A gente está falando de um estudo robusto. A gente não está falando... existem, não sei se todos conhecem, PMIs, né, que são projetos de manifestação de interesse, onde a própria empresa apresenta um projeto para a prefeitura, porque ela tem um interesse naquele serviço lá na frente. Então, a gente não acredita nisso. A gente acredita num projeto robusto, que seja transparente e onde o estruturador, que seja a Caixa, a própria consultoria, tá, que está aqui, a Raul e a Armela Viana, não podem participar do processo licitatório lá na frente. Então, existe uma transparência para que esse projeto seja feito ali da maneira mais adequada para os municípios. Apresentando aqui especificamente o estudo aqui, onde a gente está, né? A gente passou ali pelos diagnósticos, como eu falei, fizemos o modelo técnico, o modelo jurídico, o modelo econômico, para que a gente possa partir aí para a fase 2, que é a minuta digital, o contrato e os projetos de lei aí que dependem da Casa Legislativa, para que a gente possa participar aí da consulta pública e licitação. Aqui a gente vai apresentar um pouco a situação do CONDER como um todo, o que a gente fez de estudo no CONDER. Hoje, juntando os 7 municípios, a gente tem quase 20 mil pontos, sendo que apenas 23% desses pontos estão em LED. E aí a gente estudou aqui, junto com todas as equipes municipais, em torno de 2.200 pontos de demanda reprimida. Somando 7 municípios, existem pelo menos 2.200 pontos que precisam de iluminação pública adequada e ainda não tem. Então, isso aí a gente vai colocar. E a gente também estudou que a gente percebeu aqui que apenas 30% do parque de iluminação pública desses 19 mil pontos atendem à norma 5101. E isso pode ser por diversos motivos, seja uma obstrução de uma árvore, seja uma luminária que não esteja adequada, que já esteja no final da sua vida útil, ou algum problema ali específico do município. E a gente também percebeu ali na situação do consórcio, né, dificuldade dos municípios. A gente conversou com a Thaís ali, dificuldade na contratação de empresas para manutenção e operação, seja dificuldades para compra de lâmpadas, tudo isso a gente percebe nessa dificuldade aí dos municípios. A gente também sabe que alguns municípios, acho que também é o caso de Fernando Pinheiro, tem sido contemplado, né, pelo governo do Estado para novas luminárias, e a gente reforça também em relação a isso, que não é só a troca de lâmpada como está sendo feito nesse programa, é também a manutenção e a operação dessas lâmpadas aí ao longo dos anos. Pode passar, Deise. Aqui o que a gente propõe para o projeto do CONDER, né, com 7 municípios. A gente vai aumentar, aí, hoje a gente tem 19 mil pontos e 900, a gente vai aumentar aí ao final do projeto para em torno de 25 mil pontos, isso considerando não só aqueles 2 mil pontos de demanda reprimida, como também a expansão e o crescimento aí dos municípios. E a gente também colocaria aí todos os municípios com 100% de LED. Aí, aquele ponto que a gente falou de eficientização, nos nossos estudos, a gente percebeu que existe ainda, com todos os municípios aí, uma possibilidade de redução de carga de 74%. Então, isso quer dizer que a gente ainda consegue reduzir a conta de energia, em média, de todos os municípios juntos, em 74%. Então, vamos supor, hoje, se a conta de energia geral fosse 100 mil, ela vai baixar ali para 25, 30 mil reais. Então, a gente vai ter uma economia aí também nos gastos públicos. Telegestão nas vias principais, como eu falei, seria ali a gente colocar esse monitoramento remoto nas vias V1, V2 e V3, que são as vias aí com maior fluxo de trânsito de pedestre e carros.
Esse projeto também prevê a criação de um centro de controle operacional, que vai ser ali a sede da concessionária, onde ela vai ter um escritório, ela vai ter ali o controle de todas as luminárias por telegestão e também ali o estoque dela, as equipes técnicas dela, onde ela vai guardar os caminhões que vão ser comprados para fazer a manutenção. Tudo isso vai ficar nesse centro de controle operacional, que vai ser de acesso aí de todos os municípios. Além disso, todos os municípios também vão ter acesso remoto aí via sistema, via aplicativo também ao controle desse projeto aí. Um ponto importante nesses projetos que eu ainda não falei são duas coisas. Além disso, esse projeto ele prevê que a concessionária faça um site e onde esse site ela preste conta de tudo que está acontecendo para livre acesso de todos. Isso aí está previsto no contrato. E também capacitação anual das equipes municipais para que elas também consigam gerir esse contrato ali ao longo dos anos. Aqui a gente também prevê iluminação, quando a gente fala ali, eu falei lá atrás, a gente vai melhorar o convívio noturno em praças. Por quê? O projeto prevê iluminação em todos os campos, todas as quadras, também em cemitérios e demais locais aí dos municípios. E a gente prevê aí a melhoria da qualidade do serviço e também dos prazos de atendimento, porque a gente vai fixar no contrato prazos de atendimento aí para as falhas ou eventuais trocas aí que forem necessárias. Trazendo aqui um pouco de Fernandes Pinheiro, né? Fernandes Pinheiro, desses 7 municípios que a gente fala, é o que tem aí a maior quantidade de luminárias de LED. A gente já está contemplando aqui, tá, pessoal? Esse programa que vocês vão receber aí, né, do governo, né? É da Copel, né? Que, junto com o governo de estado, né? Para que vocês foram contemplados aí com luminárias de LED. É muito importante, a gente aqui, Caixa, tá, como agente público, a gente preserva muito a questão do investimento. Se vocês já receberam essa luminária, essas luminárias recebidas e já trocadas não vão ser descartadas no primeiro momento. Elas só vão ser trocadas quando elas tiverem uma falha ou se elas não tiverem adequada em relação à potência. E mesmo que elas não estejam adequadas ali, elas podem ser readequadas a outras ruas, outras para que elas fiquem ali compatíveis. Tá? Aqui a gente tem em Fernandes Pinheiro 76 pontos de demanda reprimida, que são esses pontos que a gente mapeou aí, que precisam de correção de iluminação. Um ponto importante nesse projeto esses pontos de demanda reprimida precisam ser atendidos no primeiro ano da concessão. É uma exigência que a gente fala e descreve no contrato. Então, esses pontos aí vão ser atendidos imediatamente ao início da concessão. A gente tem aqui em Fernandes Pinheiro apenas 18%, aí, quase 19%, em relação ao atendimento da norma e das resoluções da ANEEL. Então, qual que é a proposta aqui para a PPP em Fernandes Pinheiro? 100% dos pontos em LED, então, ali começando o projeto, a gente vai desses 84%, a gente vai pular ali para os 100%, e esses 84%, à medida que eles forem falhando e forem estragando, também vão ser trocados ao longo desses 13 anos. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter um parque ali totalmente adequado e totalmente novo para o município. A gente também prevê iluminação de bens de destaque, que vão ser aí, o município vai indicar esses bens para que a gente possa fazer projetos específicos para esses bens. E a gente também prevê, como eu falei, o crescimento anual aí, para que a gente atenda aí o aumento da população e o crescimento do município. Tá? Então, essa aqui, basicamente, é a proposta para Fernandes Pinheiro. Então, falando aqui de próximos passos, só para a gente se situar, a gente está aqui nesse momento da definição dos projetos para cada município e a gente precisa nisso aí, como a gente falou, da definição de alguns projetos de lei que sejam esses projetos para trazer aí a segurança jurídica para o nosso contrato. A partir disso, a gente vai elaborar minuta de edital, contrato, para que a gente possa fazer submissão à consulta pública, audiência pública e análise do Tribunal de Contas e, posteriormente, fazer o leilão e fazer a contratação dessa nova empresa. Aqui a gente fala um pouco dos projetos de lei que a gente entende que podem ser necessários. Tá? A gente vai precisar de uma lei autorizativa, que é a lei autorizativa da delegação do serviço de iluminação pública. A gente sabe que o serviço de iluminação pública é um serviço essencial e que ele precisa aí dessa autorização para que ele possa ser delegado aí para que o consórcio possa fazer a delegação desses serviços para um privado. Tá? A gente também tem a vinculação
da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que é específica para a iluminação pública. Então, a gente entende que é importante fazer esse projeto de lei aí da vinculação desse recebimento. E também, em alguns municípios, pode ser preciso aí a adequação da cobrança da CIP. O que a gente chama de adequação da cobrança? Seria ali a uniformização dessa cobrança, porque alguns municípios têm ali uma cobrança que não é isonômica entre os munícipes, para que a gente possa fazer ali, às vezes, quem consome menos paga o mesmo tanto que quem consome mais. Então, a gente entende muito importante essa isonomia e a gente aproveita para fazer isso aí ao longo desse projeto. E também, por se tratar de um projeto aí grande, a gente provavelmente vai precisar aí alteração de PPA, de LDO, de LOA, para os próximos exercícios aí, para que possa contemplar a PPP e ser feita a contabilidade certinha. Um ponto importante para deixar as equipes tranquilas é que a gente faz esse assessoramento também, tá, prefeito, em relação a toda a comunicação, ao STF. Desse, tirar o dinheiro dele investido, quando ele entender que ele tem a garantia de recebimento quando ele fizer o serviço adequado. Tá? Então, aqui eu fico à disposição de vocês, no caso de dúvidas, assim, reforço, tá? Não existe pergunta boba. Quando a gente não sabe, qualquer pergunta é válida, e às vezes a pergunta sua pode ser a pergunta de um outro aí, então fiquem à vontade de nos perguntar. Obrigada. Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Rompimento de cabo, sim. Aí é da PPP, tá? Se tiver qualquer problema, mas a gente tem, a distribuição continua sendo Copel, tá? A responsabilidade de fornecimento da energia continua sendo da Copel. Sim. Esse que já existe a rede de iluminação pública é da PPP, aonde não existe a rede continua sendo necessidade de pedido à Copel, tá? Então, aquele lugar onde não existe ainda a extensão da rede é Copel. Se já existe a rede, está dentro da PPP, mapeado nessa demanda reprimida que a gente colocou. Se não tiver a rede ainda, é Copel. Se tiver, é da PPP. Mesmo necessitando de poste. Só corrigir. 50 metros. Que não tem iluminação, a concessionária ela tem que adequar e atender à norma. Então, ela tem que colocar um poste ali, também, se tiver rede. Tá? Então, é da concessionária. Tanto o braço, se não estiver atendendo, se tiver que colocar mais um braço no poste, se já existir o poste, ela coloca também o braço e a luminária, tá bom? Isso tudo está dentro daquele atendimento de demanda reprimida que a gente mapeou, esses casos onde tem rede, tá? Vão se abrindo, às vezes, alguns loteamentos clandestinos ou uma extensão, e essas ruas elas não têm ainda domínio da prefeitura. E alguns loteamentos que as pessoas insistem em vender os terrenos e as pessoas insistem em comprar, em fazer casa sem ter a legalidade, por mais que sejam orientados. A Copel não faz mais a ligação se a prefeitura não der o domínio da estrada. E nós só podemos dar o domínio
a prefeitura em si, né, se o proprietário passar para a prefeitura. Então, essa é uma dificuldade que nós estamos tendo, estamos Isso enfrentando com alguns pontos. Então, não vai ter PPP, não vai ter COPEL, não vai ter quem faça se os proprietários dos terrenos não vierem adequar junto à prefeitura. Importante, Né? a gente fala... esses Isso é casos, bom assim, ressaltar, porque é senão raro, mas depois não, foi feito e agora tem que se virar em colocar luz. Não é bem assim, tudo dentro da legalidade. a gente fala assim, é raro, mas acontece muito. Esse tipo de caso de loteamentos irregulares, a gente tem casos assim, e realmente esses casos não são contemplados. Não, isso. Esse Já sim. são vias existentes, vias com proximidade dentro do quadro urbano e quadro rural, onde a gente tem que fazer extensões. Então, a gente é procurado pela população, eu vou ter que saber esclarecer. Então, isso a gente tem conhecimento sobre o termo de doação das vias para o município. Então, a gente já sabe como explicar lá, mas a gente tem aqui a rua atrás do campo, aqui, que é uma rua já bem antiga, tem no município, então não tem a linha ali, não tem a extensão. Não tem extensão, a extensão desvia para o loteamento aqui, e a rua é asfaltada, já que tem algumas residências, a mesma que a emenda da Câmara de Vereadores, sabe? Tá, então assim, ó, quando não tem o posteamento da COPEL, não tem a extensão de rede, não passa o poste da COPEL, esse é um serviço que a COPEL ainda vai ficar, é responsabilidade da COPEL. O município vai fazer a solicitação para a COPEL vai fazer o cálculo, o município tem que pagar, né, a COPEL cobra do município. Até uns 2 meses atrás, os valores da COPEL eram muito altos para fazer extensão de rede. Você pedia ali 30, 40 metros de extensão de rede só de baixa tensão, que é para atender a iluminação pública e atender as casas, né, no caso, eram valores altíssimos. Agora, a COPEL está fazendo um cálculo diferente. Então, quanto mais consumidores tiver naquela rua, menor fica o valor para o município pagar para a COPEL. Então, como que funciona? O município vai pedir extensão de rede para a COPEL vai vir, o município vai pagar, a COPEL vai colocar o poste lá, puxar a extensão de rede de baixa tensão. Depois disso, aí sim, a empresa, a concessionária da iluminação pública vai lá e coloca os braços e a luminária. E a manutenção também fica junto da concessionária da iluminação pública. Então, são 2 situações diferentes. Agora, vamos falar daqui. Por exemplo, tem um poste, né, da COPEL aqui, com extensão de rede de baixa tensão, e outro, a 100 metros tem outro. Tem uma lâmpada aqui, e daqui 100 metros tem outro. Obrigatoriamente, a concessionária da iluminação pública vai ter que corrigir este vão, né, porque fica escuro, é impossível, pode pôr a melhor lâmpada, não vai ficar claro, porque 100 metros é muito distante. Então, o que vai acontecer? Vai ter um poste próprio da iluminação pública, que vai ter um braço que vai melhorar a luminosidade nesse período ali de 100 metros. Então, são 2 coisas diferentes. Mas a extensão de rede ainda é responsabilidade da COPEL, porque é a COPEL que é concessionária, né, da distribuidora. Então, nós não podemos, enquanto concessionária de iluminação pública, fazer esse trabalho, porque é o trabalho da COPEL. Mas, sim, ele é possível de fazer. E agora, de 2 meses para cá, ficou bem mais barato. A gente fez um pedido de extensão de rede em Inácio, era, sei lá, 20 metros, 25 metros de extensão de rede só de baixa tensão. Custou quase 100 mil reais. Agora, ele já está custando 25, 26 mil. Então, os valores da COPEL diminuíram bastante. Já ajuda bastante, porque nós também temos bastante extensão de rede lá para fazer e não estava conseguindo fazer por conta da falta de recursos, porque é muito caro mesmo. Agradeço pela explanação, entendi bem, muito obrigado. Fica por conta da COPEL ou envolve a empresa? Por exemplo, tá a iluminação pública aqui, cai uma árvore, como acontece em várias cidades, quem que é responsável? É a COPEL ou a empresa? Isso aí vai ser o seguinte,
a gente mexer na rede, né? Quando você fala mexer na rede, você vai ter que cortar uma distribuição, né? Você vai ter que cortar, isso tudo continua sendo Copel. Se houver danificação em algum ponto, a luminária, seja o braço, é da concessionária da PPP, tá? Então, continuam sendo serviços distintos, mas a distribuição da energia é Copel, ela continua sendo Copel. Só ela pode chegar lá e fazer, cortar a energia para que possa ser feita a manutenção. Da concessionária. Às vezes é alguma praça também, né? É isso que eu queria saber, né? Porque tem o poste que é da Copel, vai ter da... Isso. Perfeito. Aí esse vai ser da concessionária. Foi ótima a sua referência. Não. Tudo. Tudo. É importante a gente ressaltar isso, tá? A ideia é que a gente coloque tudo que esteja como iluminação pública no plano diretor, tá? Um ponto até importante para trazer aqui, assim, o que a gente mapeou, eu acho que até é importante a gente discutir isso aqui em algum momento, é que a maioria dos municípios, que em pese a gente ter iluminação rural nos distritos, existem muitas isenções, isso a gente precisa que vocês façam essa revisão em algum momento, tá? Por quê? Porque acaba que quem paga, paga mais porque alguém não está pagando. Quando a gente pode falar, às vezes, quando existiam essas isenções, talvez não pesasse tanto porque eram poucas pessoas. Mas hoje a gente já consegue perceber que existem muitas isenções que deveriam estar incluídas e ainda não estão incluídas. Isso acontece muito no rural, tá? Mas é previsto tanto nos distritos quanto na zona rural e também na cidade. Boa tarde. Eu não sei se eu não ouvi direito ou não entendi. Pressupõe-se que todas essas luminárias que estarão sendo, através do projeto de PPP, sendo instaladas no município, estarão amparadas pela modernidade. Eu entendi dessa forma. Qual seria essa predisposição delas, além da função da iluminação, a levar até as residências a rede de internet? Essa minha, não sei se a pergunta está adequada ou não tem nada a ver. Perfeita. A gente precisa fazer uma separação apenas do seguinte: quando a gente faz um projeto, igual a gente está fazendo esse projeto aqui, a gente utiliza a contribuição de iluminação pública dos municípios, que é aquela contribuição que cada um de nós paga na conta de energia. Existe uma legislação sobre a contribuição de iluminação pública que só permite que esse recurso seja utilizado para ampliação do sistema de iluminação pública, ampliação, modernização. Então, esse recurso que a gente está fazendo, esse projeto, ele só pode ser utilizado legalmente para a iluminação pública. Mas isso não impede que a gente coloque sistemas que possam possibilitar a inclusão de novos serviços, como é a telegestão. Então, quando eu colocar a telegestão em algumas luminárias, seja nas vias principais, eu estou colocando a possibilidade que a concessionária possa instalar outros serviços acessórios ali, e esses serviços sejam ou a internet Wi-Fi ou outros serviços agregados, uma câmera de segurança ou um contador de tráfego, alguma coisa nesse sentido. Só que não pode ser feito com um recurso, ele vai ter que fazer um investimento fora esse recurso para que ele possa colocar esse serviço ali. Mas assim, é o que a gente chama, é a porta de entrada. Se eu não fizer essa modernização, eu nem tenho a possibilidade de colocar esse serviço. Então, assim, a contribuição de iluminação pública ainda nos limita
para que a gente possa utilizar esses serviços com esse recurso, mas ela também dá a possibilidade dessa entrada. A gente tem discutido muito com a PPI, junto com a ANEEL, a mudança dessa legislação, porque vai chegar um momento que todos os municípios vão estar modernizados e vai haver uma sobra desse recurso, que aí ele poderia ser utilizado para a gente colocar essas novas possibilidades. Tá? Quando eu coloquei ali em um outro slide, não sei se dá para voltar aqui, a possibilidade de serviços acessórios são esses serviços aí que a gente pode colocar aí no futuro, tá? Mas é muito importante isso aí. Eu acho que não é um caminho sem volta. A gente precisa desse serviço, a gente precisa de internet nas praças, a gente precisa de internet nos bairros, a gente precisa de internet aí e outros serviços adequados para a população. E a iluminação pública, pela capilaridade, é essa porta de entrada aí que a gente prevê, tá? Até porque, doutor, nós estamos fazendo uma licitação para colocar câmeras de segurança no município de Inácio e custa muito caro por não ter um sistema adequado. E a hora que tiver a modernização, abre a porta de entrada para que eu dê mais segurança para a minha cidade. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu já vou saber da resposta, mas é o que ocorre muito lá no município de Inácio. E por isso nós não temos hoje empresa eficiente para fazer a troca. Queima uma lâmpada lá, eu tenho que acionar uma empresa de fora, não tenho pessoal próprio para fazer isso aí, não tenho gente para fazer manutenção, mas queima uma lâmpada e às vezes fica uma semana, 2, e às vezes passa até um mês sem a troca. O que eles ganharam a licitação e eu tenho que reclamar com eles, e às vezes eu tenho que romper o contrato porque passou 15 dias, um mês, eles não forem, são penalizados até com rompimento e até vão ganhar multa. O que acontece, qual é o prazo da troca de lâmpada nas vias principais, por exemplo, ou as secundárias? Tem um prazo para isso? A gente vai definir num anexo do contrato, que chama caderno de encargos, que ele vai ter um prazo ali mínimo de 6 horas e para locais mais afastados ali 48 horas. Eu acho que a gente não tem nenhum de 72, né? De 72 horas. Se ele não cumprir isso, por exemplo, 6 horas, onde que eu coloco 6 horas? Onde eu tenho uma via principal, onde está em maior fluxo de pedestres e de veículos, porque aquela avenida ali sem iluminação, ela impacta em acidentes de trânsito, ela impacta em diversas coisas. Então, nessas vias, ele tem 6 horas para atender. E a parcela que ele vai receber mensalmente ali, ela contempla que ele faça esse atendimento no caso de falha. Se ele não fizer, ele vai ter o valor dele. Imagina que ele ia receber 100, ele vai receber 80, ele vai receber 90. Isso tudo vai ser precificado ali dentro do contrato para que ele seja penalizado nessas questões, tá? Então, ele tem o interesse de fazer, porque se ele não fizer, ele não recebe. A empresa que ganhar a licitação para fazer a manutenção, ela vai poder terceirizar, a terceirizada vai poder repassar para outra empresa? Tem alguma coisa no contrato onde não permite? Porque a gente sempre vê situações assim, é de uma empresa terceirizada, você entra em contato com a terceirizada, a própria terceirizada manda a gente falar com outra terceirizada, né? Tem alguma central onde vai amparar, vai ser o próprio Conder, a própria Ancespar, ou no contrato tem alguma cláusula que não permita a ela terceirizar para segundos esse serviço? Sim, é um ponto muito importante, tá? E é um ponto que a gente fica feliz em responder. A gente prevê como que funciona esse contrato, né? Os investimentos ali em torno de 30 milhões, eles vão ser feitos nos primeiros 2 anos. Então, para preservar esses investimentos e a gente ter certeza que eles vão ocorrer, a gente faz dentro do contrato cláusulas de atestação técnica. A empresa ela precisa atestar que ela tem capacidade financeira, que ela tem capacidade técnica. A gente coloca, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? O contrato vai falar, a gente está falando de 20 mil pontos. E eu vou exigir que ele tenha um atestado que ele fez um projeto de igual, pelo menos com metade desses pontos, 10 mil pontos, porque eu sei que ele vai ter condição. Eu exijo que ele me prove que ele vai ter que ter uma atestação técnica, que ele tem capacidade financeira de pelo menos 50% do valor
valor do investimento, que seria esses 30 milhões. Então, tudo isso aí é colocado. E aí, como que eu amarro isso no contrato? Eu estabeleço, principalmente em relação aos investimentos, que são os 30 milhões, que são mais pesados, que nos primeiros 2 anos ele não pode subcontratar. Tá? Isso a gente coloca no contrato. É isso. Por que acontecia antes nas licitações, quando a gente não entrava e a gente não tinha essa segurança jurídica? Ele pegava um cara grande, ele ia lá com todos os atestados, ganhava a licitação, depois ele vendia a licitação para um cara menor e tinha esse problema seu de chegar lá, o cara às vezes não dá conta de executar. Então, isso a gente veda nos nossos contratos. A partir do 2º ano, 3º ano, onde já foi feito esse investimento e ficaria basicamente a operação e a manutenção, qualquer subcontratação precisa ser autorizada pelo ente público, que é o CONDER. Nós não vamos falar que ele não pode subcontratar, mas para ele subcontratar, ele vai ter que provar que a empresa que ele vai subcontratar tem, no mínimo, a qualificação técnica de que ele que ganhou a licitação. Então, isso é uma coisa que a gente se resguarda no contrato. A gente tem hoje pelo menos 10 contratos já em operação. A gente não teve nenhum pedido de ainda que eu tenha conhecimento, não sei se o André também teve, de subcontratação ainda nesses contratos. O prazo mais complicado realmente é o de investimento nos 2 primeiros anos, onde ele vai ter que ter uma capacidade financeira para colocar 30 milhões para que ele faça toda a substituição. Então, a gente resguarda. Além disso, tá, os nossos contratos têm garantia de execução, seguro de risco de engenharia e qualquer coisa inadequada, ele vai ser executado. Tá? A gente até tem algumas reclamações, alguns choros nos nossos contratos, que a gente é um pouquinho rígido e o nosso sarrafo é um pouco alto, mas a gente entende que isso preserva, ele às vezes inibe um pouco talvez a competitividade, mas é uma competitividade, inibe no sentido de não deixar aquelas pessoas que querem ali bagunçar a licitação. A gente tem sempre players muito fortes, são consórcios assim, as nossas licitações basicamente hoje em dia são os mesmos consórcios e estão se agregando mais consórcios que já estão na praça fazendo projetos de iluminação pública. Se eu não me engano, né, André, acho que no nossos últimos 4 ou 5 leilões, a mesma empresa ganhou 4 dos 5. Então, o que ela está fazendo? Ela tá robusta. Isso, para quem está fazendo um projeto, é muito legal você saber que a empresa que está aqui, ela está em pelo menos mais 4 ou 5 projetos, porque ela sabe o que ela está fazendo. E ela tem equipe qualificada para isso. Tá? Isso é. Auditando, né, o contrato para ver se o contrato está sendo seguido à risca, né? E caso não tenha, ele não recebe, ele é penalizado pela aquela qualidade da iluminação que ele não está prestando, tá? Então, sempre é importante a gente pensar que ele vai ser penalizado se ele não prestar o que está falando no contrato, tá? É diferente do que a gente hoje tem, né? Quando a gente contrata pela a 8666. E, além disso, a gente tem um centro de controle operacional físico, obrigatoriamente, que vai ser provavelmente na sede do consórcio e que vocês podem visitar e que também vai ter acesso também a todos os sistemas via aplicativo, seja o que a gente for definir aqui no contrato, tá? Então, assim, hoje ele não vai ter para onde correr, tá? Vocês vão achar ele. Provavelmente vai ser via 0800 e a ideia é ter um aplicativo para que a pessoa reclame lá no aplicativo, diga, ó, queimou uma lâmpada aqui na frente da minha casa, na rua tal, tal, tal. Essa informação vai chegar na central e a central vai distribuir para arrumar. Então, é bacana isso, porque vai ter um local próprio onde a população vai poder fazer a queixa, né, de ter queimado a lâmpada ou da falta de funcionamento. Então, isso é importante também. Por quê? Porque para vocês, vereadores, vai diminuir a queixa, né? Puxa vida, queimou a lâmpada na frente da minha casa, ou às vezes você está passando na frente da casa da pessoa, a pessoa reclama para você. Então, com esse aplicativo, com essa central, isso vai diminuir também. Então, vai ficar muito mais fácil de falar, ó, está resolvido o problema, do que ter que correr atrás desse conserto dessa lâmpada por conta do sistema. Giovanni?
a gente prevê, só complementando, a gente prevê call center, aplicativo e presencial, tá? Então, vai ter todos os centros aí. A gente ainda, digamos, talvez não estejamos preparados para abrir mão do presencial ainda. Tem pessoas que gostam de ir presencialmente, tá? E o call center e o aplicativo para facilitar para aqueles que estão ali mais longe. Não é só um depoimento e um testemunho em relação à questão da contribuição da iluminação pública, como se comentou na fala do vereador, porque hoje o problema dos municípios em relação à gestão fiscal passa pela ineficiência e descontrole do que tem em campo. E esse testemunho até em relação de uma situação que eu presenciei e acompanhei, o município pôde fazer a sua redução, vamos falar assim, porque hoje quando a gente fala em contribuição da iluminação pública na área rural, o Tribunal de Contas está vendo que existe uma defasagem. E está cobrando essa reorganização dos municípios da contribuição para a área rural. Ora, mas eu também posso falar num resultado em eficiência da iluminação pública que pode promover uma reorganização até numa redução do valor da COSIP. Só que esta redução ela só passa a ser possível se eu tenho um controle e uma eficiência do que eu tenho à mão. Uma modernização para que eu possa diminuir ali aqueles custos, né? Perfeito. Eu acompanhei recentemente um caso em que o município reduziu em 30% a COSIP e o que justificou foi o 100% de LED e manutenção e troca, enfim, aí ao longo do tempo ele conseguiu promover uma redução dessa contribuição, porque ele comprovou e fez toda a reorganização do município em LEDs e, enfim, quando após os 100%, ele conseguiu fazer uma justificativa para que não caísse em renúncia de receita. Desculpa, qual é o seu nome? Giovanni, né? Excelente pergunta, Giovanni, muito boa. Quando a gente fala que nós vamos levar os projetos ao Tribunal de Contas, ele olha exatamente isso. O município está fazendo renúncia de receita? O município está atendendo à universalização? Lembra, é um serviço público essencial. É um serviço público que tem que ser prestado, ele não pode deixar de ser prestado. E ele é financiado pela COSIP, porque quem implanta a COSIP? O município. É competência do município fazer isso. E o que a gente acha importante e deixar claro aqui para vocês é a destinação final do ganho e da eficiência que a gente vai promover aqui, depois da licitação, do leilão e da modernização, quem vai decidir é vocês junto com o consórcio. E existem 3 alternativas legais que a gente pode fazer. A gente pode ampliar serviço. Posso incluir faixa de pedestres, posso incluir ciclovias, passagens de nível, posso ampliar o serviço para dentro de cada município. E por isso que é uma parceria. Quer dizer, uma parceria é um ato de vontade entre o público e o privado, que buscam um interesse comum. E esse interesse comum, quando a gente tem um contrato que ele é flexível, prefeito, ele permite que você faça isso. Ele permite que o município amplie a rede dele aos mesmos valores do que foi contratado na licitação. Ele tem que cumprir o que a gente chama aqui de banco de pontos. Ele tem que ter uma previsão de expansão anual, que foi o que a Catiana falou aqui, que é do município e não vai cobrar um centavo a mais por isso. Agora, prefeita, veio para cá a fábrica da Renault. No dia seguinte, a senhora tinha mais 100 mil moradias para fazer aqui no seu município, aí desequilibrou. Aí ninguém consegue dar, dentro dos nossos estudos, dentro da previsibilidade que a gente olhou lá no contrato, o município, a gente entende que pelos próximos 13 anos ele está coberto. Mas esse ponto é muito importante, porque, infelizmente, pessoal, não existe almoço grátis. A gente precisa ter consciência de que o recurso que é suado do nosso cidadão, que precisa ser aplicado, a gente consiga ter as contas equilibradas e o serviço que seja prestado no nível necessário para todos. Eu não posso deixar o rural de fora. Então, se a gente não cobrar do rural, quer dizer que outra categoria vai estar pagando. É a lógica de entender como é que a gente faz a justiça para quem precisa da justiça. Por exemplo, vários municípios a gente pega a faixa de 0 a 30, que está no CadÚnico, que não é isenta. A faixa de 30 a 50, que não é isenta. O pobre está pagando? Não deveria. Não deveria estar pagando.
A gente deveria ser capaz de olhar a nossa contribuição e ela ser mais justa, ser mais igualitária, atender à necessidade do serviço. Eu tinha falado em 3 alternativas. A primeira, a gente pode expandir o serviço. A segunda, o excedente da COSIP, a prefeitura pode desvincular esse recurso e ela pode aplicar em Wi-Fi, que o senhor falou lá. Ó. A gente pode aplicar em câmaras, a gente pode aplicar em Wi-Fi, pode aplicar em outros serviços, mas desde que eu consiga demonstrar que a economia foi feita. É isso que o tribunal pergunta para a gente. Vem cá, a economia vai ser feita quando? Quando eu modernizar tudo. Porque quando eu modernizar, a conta de energia da prefeitura vai cair o preço. Vai cair o valor que ela necessita pagar. E o terceiro, eu falei de 3 alternativas, a última alternativa você pode reduzir a COSIP. É uma opção do município. Né? Mas a gente só consegue reduzir a COSIP depois que eu conseguir a economia. É que nem assim, poxa, eu vou comprar um carro híbrido. O carro híbrido ele gera 50% de economia aqui, se eu comprar o carro híbrido. Pô, então me dá os 50% que eu vou gastar. Falei, não, peraí, você tem que ter o carro primeiro. E ao longo do tempo, essa economia que vai ser gerada, ela não necessariamente é financeira. É uma economia, é um valor econômico que está deixando de ser gasto. Né? Então, essa energia, né, a água. Então, assim, esse debate é importante, eu fui muito feliz na sua colocação, porque não existe almoço grátis, gente. Não existe almoço grátis. E se a gente deixa que tenha injustiça com os mais pobres, o mais rico vai estar pagando proporcionalmente a menos do que o mais pobre. Então, a gente está desafiado aqui a atender da melhor forma possível, dentro da lógica de uma economia cidadã, de uma economia, de uma justiça tributária, daquilo que é necessário para que todos participem do esforço, porque seja o rural, seja qualquer um que está nas proximidades do território do município, ele vem aqui na cidade fazer suas compras. Ele vai utilizar a iluminação noturna. Todos têm que contribuir. O poder público tem que contribuir, não o poder público municipal, mas o corpo de bombeiro, a delegacia, a universidade, a instalação lá do fórum, o Tribunal de Justiça, todos têm que pagar a contribuição de iluminação pública. Por quê? É assim que a gente vai conseguir dar uma isonomia e uma qualidade melhor para aquilo que o município arrecada e que é competência de vocês. A competência é do município. Né? Então, por isso que a gente fica muito feliz com uma pergunta bem inteligente aqui, muito bem colocada, para que a gente possa deixar claro para os senhores qual é a proposta de trabalho que a gente tem aqui. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, gente, primeiramente a gente quer agradecer, né, na pessoa aí do seu Mauri, a disponibilidade de nos permitir estar aqui. Eu quero colocar o Condera à disposição a partir do momento que chegar os projetos de lei que vão vir para a Câmara. Se vocês sentirem necessidade, tem meu contato, pode falar com a gente pode fazer uma reunião. Para o pessoal de Brasília e de Belo Horizonte é mais difícil vir, mas a gente faz uma reunião online se precisar. A gente que está mais perto vem aqui para prestar todas as informações que forem necessárias. O que é importante? Que a gente consiga avançar num bom projeto para o município. Esse projeto é bom para Fernandes Pinheiro, como é bom para Inácio Martins, que nós estamos defendendo lá a nossa casa, para Irati, para Malé, para Rebouças, para Teixeira Soares e para Imbituva. Então, a gente gostaria, né, que os senhores analisassem os projetos, confiram, verifiquem, nos perguntem se tiverem dúvidas, para que a gente possa avançar com esse projeto, que é um projeto muito importante para nós, de todos os nossos municípios. Um projeto inovador, um projeto que vem trazer qualidade de vida para a nossa população, para a população aqui de Fernandes Pinheiro, que a gente sempre está aí buscando a melhoria da qualidade de vida da população. Então, é essa a nossa função enquanto gestor público, e é por isso que a gente vem aqui apresentar esse projeto para vocês. Então, muito obrigada. A Câmara agradece, em nome do senhor presidente, a presença dos senhores e senhoras. Foi uma honra para nós. Também estaremos fornecendo um lanche, um cafezinho para vocês, tá joia? E a pedido do meu conterrâneo, Demétrio, vamos registrar uma foto aqui com todos aqui na frente do plenário, fazendo favor.
esqueci de avisar também. Esta reunião está sendo gravada e vai estar à disposição de qualquer cidadão no site da Câmara, nas redes sociais da Câmara, do Facebook e do YouTube. Então, tanto é que essa lista de presença a gente solicitou só para registrar o nome de vocês nas plataformas, tá bom?